Meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Prontos para mais uma semana de atividade, né? E de aulas, certo? Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que fala sobre cartografia, né? Hoje a gente vai estudar as escalas cartográficas. E o que isso significa? Vejam só. Os mapas, eles apresentam vários detalhamentos, né? De diferentes tamanhos. Então, veja só o que acontece. No mapa, quando a gente olha para um mapa, a gente pode enxergar casas, prédios, indústrias, usinas. E a gente tem diferentes tamanhos e também diferentes características em cada um desses elementos que vem dentro do mapa. E aí, a gente consegue saber a variação desses objetos que estão sendo representados e os seus tamanhos devido ao uso da escala cartográfica. Como é que a gente pode fazer o uso da escala cartográfica? A escala cartográfica ela funciona como uma régua, né? A gente pode se aproximar e se distanciar de algum objeto, certo? E aí, fazendo uso da escala cartográfica, a gente pode se aproximar cada vez mais do objeto e também a gente pode se distanciar e conseguir fazer cálculos que nos ajude a identificar o tamanho daquele prédio, vamos usar um prédio de referência, de um prédio e suas características. E como é que a gente usa a escala cartográfica para poder enxergar isso? Através das imagens de satélites. No mapa impresso, né, de papel, que a gente costuma ter nos nossos livros didáticos, né, ou então quando a gente vai viajar, que a gente pega um mapa, ele sempre vem com uma representação na parte inferior do mapa, dizendo a escala que se refere àquela captura de imagem. Porque vejam só o que acontece. Quando o mapa ele é impresso, né, ele tem a representação de uma área, não é do planeta todo. A gente não consegue ter uma noção de um planeta todo num mapa pequeno, né? Então, a gente tem uma representação, por exemplo, de uma cidade, e no canto a gente tem a escala utilizada para fazer aquela representação, porque é uma escala que vai dar para a gente ver todo o espaço daquela cidade e, ao mesmo tempo, vai trazer características que tem ali presente naquela imagem, certo? O satélite, ele nos possibilita de ter essas imagens momentâneas, né? A gente pode avançar e ver mais detalhes dessa imagem, ou a gente pode se distanciar e enxergar mais características ao redor que se existe nessa determinada paisagem. Um exemplo disso é aquela nossa atividade que foi prática, que eu pedi para vocês utilizarem um cone e uma régua, né? Quanto mais próximo a gente está, mais características de um determinado elemento a gente vê. Quando mais distante, mais características ao entorno desse objeto a gente consegue identificar. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês uma brincadeirinha que a gente tem na internet para entender melhor como é que essas escalas funcionam, certo? Antes de a gente ir lá para o Google Maps fazer aquela brincadeirinha, vamos logo fazer uma análise das imagens que a gente tem no livro didático, para vocês já irem entendendo mais ou menos como a escala funciona, tá certo? Então vejam só, eu trouxe algumas escalas aqui que são as mesmas que tem no livro de você, ou melhor, algumas imagens com escalas, que são as mesmas que tem no livro didático de vocês, tá certo? Então, vamos lá. A primeira imagem da letra A, ela tem uma escala de 0 a 30 metros. E aí, o que acontece? Com essa escala, a gente pode ver a estrutura de um terminal rodoviário. E aí, veja só, além dessa estrutura, a gente vê alguns carrinhos pequenos, né? Algumas árvores, certo? Isso de 0 a 30. Quando a gente aumenta essa escala, vejam só, ela foi para 230 metros. A gente já começa a ter mais elementos nessa paisagem, né? O terminal continua aqui e ao seu entorno novas paisagens foram surgindo, novos elementos foram surgindo. Quando a gente aumenta essa escala, vai para 5 quilômetros, a gente já vê toda a cidade, né?
a estrutura da cidade que esse terminal fica localizado. Mais adiante, a gente consegue ver o estado que fica localizado. E na última, que é o ponto X, né? O máximo que a gente consegue enxergar. Então, depois de entender e ver como é que funciona com as imagens, o distanciamento nas escalas, agora a gente vai para aquela brincadeirinha na internet, certo? Vamos lá. A gente vai pegar aqui, abrir o nosso Google. A gente pode fazer isso tanto pelo celular como no computador. O celular é um pouco mais complicado porque a imagem fica pequena, mas dá certo. Então, vamos lá. A gente vai colocar um endereço. Eu vou colocar... Opa. O endereço da escola. A gente até pode colocar o nome da cidade, porque facilita na hora de pesquisar. E aí, quando chega aqui nessa janela, a gente vai clicar em mapas. Espera um pouquinho até abrir. Pronto. E aí, vejam só o que acontece. Espera mais um pouquinho que ainda está carregando. Vejam só. Aqui, deixa eu fechar logo aqui essa janela, que dá para fechar aqui nessa tela, viu? A gente tem uma noção de mapa, só que nesse mapa a gente só consegue ver algumas ruas e alguns pontos de referência. Esses pontos de referência, eles vêm marcados pelas convenções cartográficas, que supermercado é um carrinho de feira, o posto de gasolina, né? A pousada, restaurante. Então, essas convenções cartográficas trazem junto com elas a legenda delas para a gente conseguir identificar melhor, certo? E aí, aqui, a gente tem o nosso endereço que a gente pesquisou. Deixa eu trazer mais para o centro. E aí, vejam só, aqui embaixo é um pouco complicado de vocês verem, mas aparece a escala. A escala ela vai vir sempre acompanhada desse tracinho ou em outro modelo que a gente vai ver mais para frente. E aí veja o que acontece. Aqui a gente tem uma escala de 100 metros de altitude, ou seja, a representação dessa tela, né, desse mapa, é numa escala de 100 metros. A gente pode aproximar, certo? Que aí aqui a gente já vê menos detalhes do mapa. E a gente pode distanciar no menos. Aqui embaixo tem um bonequinho. Se a gente clicar nesse bonequinho, olha só, foi traçada várias rotas. Como a gente quer esse, a gente clica. Dá o zoom. Vamos aqui de novo nesse rapaz. Aqui tá ok. E olha só o que acontece quando a gente clica. Aqui a gente tá vendo o terreno vizinho à escola. Quando abriu a imagem, a gente foi para a parte de trás da escola. Isso aqui faz parte da escola. Então, vejam só. A gente pode movimentar o bonequinho, ó. Aqui, vamos botar ele mais para frente. Pronto. Aqui a gente já tá na rua da escola. A gente pode movimentar a bússola aqui, ó. E aí o bonequinho, ele vai girar. Deixa eu voltar mais um pouco. Que aí, tá vendo que quando a gente movimenta aqui aparece uma seta? A gente pode clicar e ir para frente ou para trás. A gente gira mais um pouquinho e aqui está a nossa escola, certo? Outro detalhe. Vamos voltar aqui. É assim. Quando a gente tá aqui no mapa, né, que mostra assim,
em altitude, voltamos aqui. Pronto. Aqui no canto da tela, a gente tem um quadrinho que tem o nome satélite. Se a gente clicar nele, olha só o que acontece. A gente vai ter imagens reais. Ao invés de ser desenhos, a gente vai conseguir ver todas as casas, a piscina do Netão, a gente consegue ver, certo? E aí é o mesmo esquema. Aqui a gente tem uma escala de 50 metros. A gente pode aproximar até 10 metros essa escala. Minto, até 5. Só que aí, por a imagem ser da internet, ela não vai carregar para ficar uma imagem bonita de se ver. Mas vejam só, aqui a gente tem o nosso instituto. Vejam que a gente consegue ver as características dessa aproximação, né? Reduz a quantidade de elementos que tem ao seu entorno e a gente foca com maior precisão na própria escola. É importante ser dito que essa imagem que a gente está vendo agora, ela não é em tempo real, né? Tanto é que a gente pode tirar por aqui, ó. A gente tem 2 árvores na imagem e na nossa atual, depois da transformação, ela só tem uma, certo? E aí, aqui a gente tem uma escala de 5 metros e a gente pode aumentar ela diminuindo. E aí, ó, mais uma vez a gente vai conseguir ver mais elementos. Aí, ó só, que maravilha é esse sistema. E aí, aqui a gente tem o maior número de espaços dentro da cidade, né? Vejam só aqui o conjunto habitacional, a várzea redonda, né? E aqui a área que a gente fica lá ocupando no nosso IEP, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E aí aqui, para a gente ter uma dimensão dessa imagem toda, a gente tem aqui uma escala de 500 metros. E a gente pode ir aumentando cada vez mais essa escala. 1 quilômetro. E aí a gente já consegue ver o açude da cidade. Consegue ver alguns loteamentos que existem, né, aos arredores. Outros bairros que ficam mais distantes do centro. Então, vejam só. A escala, ela nos auxilia para ver tanto elementos, uma variedade grande de elementos, como quando a gente diminui essa escala, a gente consegue ver mais elementos, mais características de um determinado elemento, que aí no caso a gente colocou o IEP como referência. Então, mais uma vez, quanto menor a escala, que aqui a gente tem uma de 5, mais detalhes a gente consegue ver do nosso objetivo, do nosso ponto de escolha. Quanto maior a escala, mais elementos a gente pode ver ao redor do nosso campo de escolha. Aí, olha só. Aqui a gente já tem a 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. E aí vejam só que legal. Quanto maior é a escala, mais elementos vão surgindo. E aí a gente aqui já vai ter as cidades vizinhas, né? Dá para ver, esses tracinhos azuis são as rotas de caminho que a gente tem para chegar no IEP, certo? E aqui a gente já está a 10 quilômetros de distância. E aí a gente pode ir brincando. Se distancia, aproxima. Ó, aqui a gente está a 100 quilômetros e a gente já consegue ver até mesmo os estados que fazem fronteira com a Paraíba e o oceano. E aí, entendido o que é a escala cartográfica e como ela funciona em diferentes distâncias, temos também saber como é que a gente calcula, como é que a gente usa essa escala para calcular e descobrir as medidas que existem de determinados pontos específicos, que aí a gente pode pegar qualquer localização. A gente pode pegar a nossa casa, a gente pode pegar a nossa escola, a casa de um parente que a gente gosta de frequentar, né? E aí, vejam só,
Para ficar mais fácil para vocês entenderem o porquê, como se faz esse cálculo, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 66, onde tem dizendo como é que a gente vai fazer esse cálculo, certo? Então, vejam só. Sabendo que toda estrutura tem um determinado tamanho, né? Quando a gente usa a imagem de satélite para fazer a medição desse prédio, a gente tem que ver a escala dele e a largura dele. Então, aí, para isso, a gente precisa de uma régua. A gente vai usar como referência o mesmo terminal rodoviário que a gente viu nas imagens. E aí, a gente vai fazer a medição da largura desse prédio. Que aí aqui, vou focar um pouquinho para vocês verem, ó. 3 centímetros. A gente vai pegar essa largura de 3 centímetros. A gente vai anotar aqui 3 centímetros da nossa régua. E aí, a gente vai calcular esse valor pelo número da escala. Que aí o cálculo vai ser, então, centímetros vezes escala. A escala, ela vai vir no mapa. Então, vejam só. Vamos voltar aqui para a imagem. A escala do nosso mapa é 40 metros. Então, a gente coloca aqui 40. E os centímetros que a gente tirou, 3. E aí, a gente vai fazer esse cálculo. Quando a gente multiplica esse cálculo, o resultado vai dar 120. Que aí, esse resultado, ele vai ser a dimensão em metros desse prédio. Então, quando a gente multiplica os centímetros que a gente tira de uma régua e multiplica pelo valor da escala, né, que a gente fez aqui a continha, dá 120 metros quadrados dessa estrutura. Então, a mesma coisa é se a gente pegar qualquer outra imagem e fazer as mesmas comparações. Então, vejam só. A gente pode fazer esse cálculo de qualquer prédio, de qualquer instrumento que a gente encontre, desde, né, que ele tenha a sua escala sendo representada no mapa. Então, esse mapa ele pode ser tanto de papel, como ele também pode ser pesquisado através do computador, como a gente fez lá na escola. Se a gente para a imagem, deixa ela sem movimentar, pega a régua, escolhe um imóvel, né? E aí faz a medição em centímetros e multiplica pelo valor da escala, a gente vai saber a dimensão de metros quadrados que aquele imóvel vai estar tendo em sua estrutura, certo? O que é importante ser dito? Toda a escala cartográfica, ela vem sendo representada no mapa, certo? Na parte inferior do mapa, tanto pode ser do lado direito como do lado esquerdo, mas é mais comum vir do lado direito, tá bom? Então, tendo um mapa e tendo uma escala, você pode escolher qualquer imóvel, qualquer representação daquele mapa, fazer a medição com a régua e multiplicar pela escala. Desse jeito, a gente vai ter acesso às informações de metros quadrados daquele objeto escolhido, certo? Então, vejam só. Temos dois tipos de representações cartográficas. A numérica e a gráfica. E aí, o que cada uma delas quer dizer? Na numérica, ela geralmente vem sendo representada em centímetros. Então, uma das principais características é o quê? Sempre vai iniciar a escala a partir de 1. Então, esse número aqui, ela pode ser variante entre 1, 2, 3, só não vai vir de 0, certo? Vocês nunca vão encontrar uma escala numérica começando de 0. Ela sempre será a partir de 1. E aí, esse 1 aqui, ele significa a medida no mapa, certo? Já esse aqui, que a gente chama de denominador, ele indica a altitude dessa escala, né? A distância que a gente está em referência a distanciamento, que aí aqui a gente vai ter 1 quilômetro,
que é equivalente a 1.000 metros, certo? Quando a gente passa para a gráfica, algumas delas vão vir só com esse tracinho, que é o caso das escalas que vem nos mapas que a gente viu anteriormente, né? Sem esse número e sem essa coloração até metade. Mas outras vezes, a gente vai pegar desse modelo. E o que isso significa? Que ela sempre começará de 0, né? E a cada centímetro de medição, nessa representação aqui, ela vai ser equivalente a 50 centímetros. Ou melhor, a 50 quilômetros. Vejam só. De 0 a 50, vai estar sendo dito que essa numeração equivale, em 1 centímetro, a 50 metros. Então, é a mesma coisa que a gente pegar uma régua e ir de centímetro em centímetro, a partir de 0 e somando 50 quilômetros a cada centímetro. E essa representação aqui, ela quer dizer o quê? Que de 0 a 1 centímetro equivale a 50 quilômetros de distância numa escala de 100, certo? Então, veja, a escala total, ela é 100. E se acontecer da gente ir fazer uma medição de algum objeto, a gente vai fazer uma leitura da nossa régua não de 0 a 1, mas sim de 0 a 50. A cada centímetro da régua, mais 50 é somado. E esse total se equivale a quilômetros. Então, vejam só. Enquanto a numérica, ela se representa, se fala em centímetros, né? Então, a gente vai falar de 10 centímetros, 10 metros, 100 metros, 1.000 metros. Na escala gráfica, a gente começa a partir de metros e termina em quilômetros a partir de 1.000 metros. Então, se a gente chegou a 1.000 metros, a gente tem 1 quilômetro. 2.000 metros, 2.000 quilômetros. Certo? E aí, por hoje a gente encerra a nossa explicação. Qualquer dúvida, chamem no privado, certo? Que eu explico tudo direitinho para vocês não ficarem com dúvida. O assunto ele é um pouquinho complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante para a gente entender como é que a escala funciona, as distâncias que a gente consegue enxergar determinadas características de um único elemento, ou a variação de elementos que podem existir dentro de uma mesma paisagem nessa variante de escala, se ela é maior ou menor, tá bom? Então, para a nossa atividade da semana, a atividade ela vai ser referente à página 67 do nosso livro didático, tá certo? É a atividade referente ao conteúdo de escalas, tá bom? O mesmo esqueminha, respondam, fotografem e me mandem no privado. Volto a dizer, qualquer dúvida, chamem. Não fiquem com a dúvida, tá bom? Um forte cheiro e até mais.